Saudações em Cristo Jesus, que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita, no livro de 2 Reis, o segundo livro dos Reis. Nós chamamos de 2 Reis. É o segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1 também em diante. Título da leitura: Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Vamos meditar na palavra de Deus. A você que está chegando agora na minha página no Facebook, eu desejo a vocês as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. Motivo de nós termos enviado para vocês solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade é para juntos lermos as Sagradas Escrituras de Gênesis ao Apocalipse. É a leitura de toda a Bíblia, somente leitura, não tem pregação. O entendimento da palavra, você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar do lado um bom dicionário da língua portuguesa e vai orar ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele te dará o entendimento. E você vai falar com Deus, com Jesus. Vai falar: Senhor Jesus, me ensina a Tua palavra, me faz entender. Eu quero entender, eu quero compreender a Tua palavra. Pede a Deus entendimento, que o Senhor de graça te dará e não lançará em rosto. Vamos ler a palavra de Deus. Portanto, nós convidamos a família católica, a família espírita, aos livres pensadores, até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a sua mente aberta, o seu coração aberto para adquirir conhecimento. Você tem fome, sede de conhecimento, vem ler conosco a palavra de Deus. Irmãos evangélicos de todas as denominações, vamos ler a Bíblia Sagrada. É a ordem que o Senhor Jesus nos deu em São João, capítulo 5, versículo 39. O segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1. Leiamos a palavra de Deus. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e pregai a Baal-zebu, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Perdão. Vamos ler o versículo 2 novamente. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebu, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tesbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse:
que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. O fogo do céu consome 100 homens, 100 homens. Versículo 9 em diante. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho.
O mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Perdão, deixa eu voltar aqui no versículo 17. Assim, pois, morreu. A Bíblia está falando de Acasias. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, o sucessor de Elias, versículo 12.
O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a cabeça, versículo 13, também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se, e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disse-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se eles para trás, vamos ao versículo 23 novamente. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus, vamos falar com Deus. Eu quero lembrar vocês que estes vídeos estão ficando todos eles salvos aqui na minha linha do tempo, certo? Para que você possa assistir
e assistir novamente quantas vezes você julgar necessário. Leia a palavra de Deus, pegue um dicionário, ora ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te dará o entendimento. Eu tenho certeza disso. E voltem aqui na minha linha do tempo, como todos os vídeos estão salvos aqui na minha linha do tempo. Nós estamos lendo a Bíblia desde o Novo Testamento, nós começamos a leitura pelo Novo Testamento. Então volte aqui na minha linha do tempo, vai lá no vídeo primeiro, no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, leia o Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em primeiro lugar. Ou se você quiser continuar fazendo a leitura simultânea lá no Novo Testamento e aqui comigo, mas não deixe de ler. Com 69 dias nós lemos todo o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ó Senhor da glória, Senhor Deus de Israel, eu te agradeço nesta hora, meu Deus, pela tua palavra santa que foi lida diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e no YouTube, meu Deus. Senhor Jesus amado, eu te peço para a glória do teu santo nome, faze com que esta palavra, Senhor, encontre boa terra em nossos corações. Meu Deus, que esta palavra possa nos trazer, ó Deus, o entendimento, a compreensão daquilo que é pecado, meu Deus, para que a humanidade não peque de forma inadvertida, sem saber, Senhor, que o que está fazendo é pecado. Que o teu Espírito Santo possa nos dar o arrependimento sincero, meu Deus, dos nossos maus caminhos e fazer os nossos corações tornarem a Ti, Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus, abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, os nossos familiares de perto e de longe, e também as suas respectivas casas. Senhor da glória, em nome de Jesus, perdoa todos os nossos pecados, por pensamentos, palavras, por obras, tudo que temos feito, meu Deus, que tem entristecido o teu Espírito Santo. Apaga nossas transgressões, lava as nossas almas no sangue do Senhor Jesus. Cura, Senhor, as nossas enfermidades, todas as nossas enfermidades, meu Deus. Cura as nossas enfermidades, Senhor, para a glória do teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, arranca toda a enfermidade no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, nos órgãos internos, meu Deus, nas pernas, na cabeça, nos ouvidos, nos olhos, na boca, nos braços. Meu Deus, repreende essa enfermidade no sangue. O sangue de Jesus tem poder para repreender todo o mal. Expulsa, meu Deus, das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas famílias, todo mau espírito, meu Deus, toda obra do diabo que está colocando vício nas nossas vidas, nos nossos corações. Esse demônio dos vícios é da bebida alcoólica, esse demônio dos vícios, dos tóxicos, das drogas, esse demônio dos vícios da prostituição, do adultério, esse demônio dos vícios, dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, esse demônio dos vícios da tela do celular, esse demônio dos vícios de toda e qualquer sorte de distrações, ó Deus, que Satanás tem criado e colocado no mundo, meu Deus, para nos desviar a atenção da salvação em Cristo Jesus, que é o que verdadeiramente importa sobre esta vida, meu Deus, sobre esta terra. Pai querido, Pai amado,
repreende, amarra toda a força do inimigo e joga por terra, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa os nossos trabalhos, os nossos negócios, abençoa, meu Deus, as nossas casas, os nossos familiares, a nossa vizinhança. Senhor da glória, estende sobre nós a tua mão poderosa de misericórdia, para assim nos abençoar e nos guardar de todo mal. Senhor, conserva as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade, na observância da tua santa palavra, aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até aquele grande e glorioso dia. Meu Deus, assim nos guarda. Fica conosco, Senhor, não nos desampares durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação sobre a face desta terra, mas nos abençoa, Senhor. Sê conosco, Senhor, a nos guardar, a nos livrar, meu Deus, de todo pecado que tão de perto nos rodeia, que tão de perto se apresenta, para nos livrar de todo mal, Senhor Jesus, de todo perigo, de toda tentação. Meu Deus e meu Pai, abençoa este ouvinte que está lendo a tua palavra conosco, estes ouvintes, meu Deus, que nos têm pedido orações nos grupos onde nós temos postado a leitura da tua palavra. Senhor, entra com providência no lar e na família, curando, libertando, resolvendo os problemas insolúveis da melhor maneira possível, meu Deus, a todas essas pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas, precisando da misericórdia e da bênção maravilhosa do Senhor. Oh, meu Deus, estende mesmo a tua mão poderosa. É o que nós te pedimos com fé e te agradecemos, meu Deus, no poderoso nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Vamos perseverar em fazer esta excelente obra diante do Senhor nosso Deus, que é examinar as sagradas letras, as sagradas escrituras. Porque do céu vem a nossa recompensa da parte do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.